Eu vou começar com uma história até triste, né, de um acidente de trabalho que aconteceu. E assim, você vê como é que é o negócio, né? Um idoso de 63 anos, ele perdeu a vida trabalhando na Avenida Caramuru, em Ribeirão Preto. Olha essa imagem, gente. Ela vai passar, talvez você não tenha riqueza de detalhes. Passou a primeira vez e agora sim, isso. A edição já fez ali, né, uma demarcação. São coisas que são, assim, sabe, um carro passando, gravando a rua. Gravando, normal, ele está circulando. Só que nisso, ele circulando pela Avenida Caramuru com a câmera ligada, a câmera registra exatamente isso que você está vendo. Duas pessoas numa escada trocando aquelas placas, né? Na verdade não é placa, né? É toda aquela publicidade do outdoor. São folhas de papel que são impressas e o trabalho, como é um outdoor daqueles antigos, né? Você precisa tirar, vai lá, você cola e tal e vai colocando as folhas. É como se fosse uma montagem. Isso, você precisa de uma escada. Os dois foram lá, subiram nessa escada e de repente no meio desse trabalho alguma coisa aconteceu que eles se desequilibraram. Os dois, gente, congela a imagem aí um pouquinho aí, gerar para mim, por favor, a hora que... Isso, olha lá, ó. Do lado direito você está vendo, olha lá, um cai de uma altura mais baixa e o outro um pouco mais alto. Pagliani, mas a altura, se a gente for ver bem, não é uma altura assim, mas, gente, mas não é isso. Caiu de mau jeito, né? Quando você cai de mau jeito, bate a cabeça, sabe, é complicado, é complicado. Se desequilibrou e caiu. Pode soltar na imagem normal, Gera, até para as pessoas já conseguiram ter uma dimensão da imagem que a gente mostra aqui desse trabalho, né? Olha que coisa triste. Pois é, ele foi atingido, ficou preso na escada, caiu e bateu a cabeça. É o que eu estou falando da gravidade. O trabalhador não resistiu aos ferimentos e perdeu a vida, e eu trago aqui uma reportagem para vocês, põe no ar. A família fala em fatalidade. Basicamente foi uma fatalidade, a gente entende como uma fatalidade. A imagem mostra o momento exato da queda. Veja que dois homens estão trabalhando na fixação de um outdoor. Um deles desequilibra, a escada tomba e ele consegue pular. O outro trabalhador é atingido, fica preso na escada e cai de uma altura de 6 metros. Ele bate a cabeça na calçada. O homem chegou a ser levado para um hospital particular, mas não resistiu aos ferimentos. A vítima é Antônio Donizete Vital, de 63 anos. Ele estava exercendo a função dele junto com o irmão, né? O irmão dele em cima de uma escada, do lado direito do outdoor, perde o equilíbrio. E a escada atinge o meu pai, estava do lado esquerdo com outra escada e meu pai acaba sendo atingido e cai, batendo a cabeça na parte de trás. Uma lesão muito grave e acabou que não teve reação. O acidente aconteceu na Avenida Caramuru, em Ribeirão Preto. Foi registrado um boletim de ocorrência por morte suspeita e queda acidental. O caso deve ser investigado pela Polícia Civil. Pois é, né? Você em casa pode estar pensando assim, Pagliani, mas poxa vida, não tinha como ancorar a escada. Ancorar a gente diz assim, né? Deixar ela fixa, porque se ela pelo menos tivesse algum desequilíbrio, alguma coisa ali amarrada, ela poderia ficar fixa ali e evitar a queda dessas pessoas. Talvez sim, né? E os EPIs que as pessoas falam, equipamento de proteção individual, é outro ponto que também a gente coloca. Mas eu vou contar uma coisa para vocês, viu? Vamos ser bem franco aí. É difícil, muito difícil você ver esses profissionais que trabalham outdoor utilizar esses equipamentos, né, de equipamento de proteção individual. É muito difícil você ver. A prática é essa que eu estou dizendo, né? Eu recebo a informação da produção aqui que ele trabalhava há 40 anos, não é isso, Gentil? 40 anos fazendo esse tipo de trabalho, ou seja, um cara que tinha uma larga experiência nesse tipo de situação. Uma fatalidade mesmo, né? É triste demais e caiu de mau jeito. A nossa produção tentou contato com a empresa para a qual o Antônio prestava serviços no momento do acidente, mas não obteve retorno não. O corpo de Antônio deve ser velado amanhã durante uma cerimônia na cidade de Jardinópolis. Olha que coisa triste, né, gente?
trabalhando, de repente a pessoa exercendo ali a sua profissão, com experiência nisso, ele e o irmão, e de repente desequilibra a escada, os dois caem, um deles bate a cabeça e perde a vida numa situação delicada, conforme você viu aí. E o mais estranho disso tudo, o carro passando e registrando bem aquilo, né? Nada foi combinado, o carro seguindo o trajeto e de repente você vê que a câmera acabou registrando aí esse acidente bem na hora em que o carro passou, né?